de novo nessa transmissão do Hangout, ainda um teste. A gente passa a vida testando, não é mesmo? A transmissão do Hangout é a segunda em nossa tentativa de passar informações sobre a regulamentação, o direito que afeta o terceiro setor. Em particular, nessa segunda apresentação, nós vamos falar sobre a Lei 13.019 ainda. Nossa primeira falou sobre ela, a introdução sobre essa lei. Nessa segunda apresentação, como anunciado, nós vamos falar sobre o histórico dessa lei. Nossa pretensão é de que numa terceira apresentação, também breve, para permitir que todo mundo participe, a gente venha falar sobre a diferença fundamental, né, e o que caracteriza convênios, e qual a diferença entre esse instrumento chamado convênio com os instrumentos criados pela Lei 13.019, os termos da Lei de Colaboração de Fomento. Para iniciar, precisa dizer que meu nome é Paulo Raul Martins, eu sou advogado, eu trabalho há mais de 20 anos com o terceiro setor, com organização de sociedade civil organizada, e participo de alguma maneira de todo esse movimento do marco legal do terceiro setor, que vem desde 1997, impactando sobre a lei que atinge a sociedade civil organizada no Brasil, as ONGs, as fundações, o terceiro setor, as associações, como você, como o amigo preferir chamar. Esse vídeo, esse Hangout, é feito também em conjunto com a Tecnoarte, um parceiro do nosso escritório, Raul Martins, advogados associados, há muito tempo, prevendo mesmo passar informações para os gestores das organizações que pretendam avaliar sua gestão, programá-la melhor, projetá-la de maneira mais eficaz, enfim, colocando o debate na rua, para que as pessoas possam se posicionar também. Bom, vamos então falar sobre o nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje diz respeito ao histórico da Lei 13.019. Por que ela surgiu? Em que bojo ela surgiu? De que maneira ela veio a ser a lei que hoje impacta? Para que todo mundo entenda, basicamente, o nosso ponto de vista hoje, a gente parou do primeiro Hangout, na primeira exposição, na avaliação, se eles vão me permitir, um pouco só um instantinho, eu preciso saber o que fazer aqui. Nem sempre a gente consegue ser com a nova tecnologia, não é mesmo? Bom, já chegamos lá. Nós paramos, na prática, nos temas maiores. Nós falamos sobre a definição da importância da sociedade civil, a obrigação de fomento da sociedade civil organizada, a obrigação de seleção pública para os acordos com as organizações de sociedade civil e a extinção do convênio. O problema e questionamento que a gente levanta, que inicia a apresentação de hoje, é por que essa lei não entra em vigor, afinal de contas? A redação técnica, quem a redigiu, a constitucionalidade, a autonomia dos municípios, como ficam as pequenas iniciativas locais. Esse foi o ponto no qual nós terminamos nossa apresentação da última vez aqui no Hangout. Nós passamos então agora a falar sobre o histórico dessa lei, para entender também o que ela é e por que ela não entrou em vigor. Bom, como histórico, é necessário traçar um histórico global da legislação do terceiro setor. Se alguém for para a rua e perguntar onde está o Código de Direito do Terceiro Setor, não o encontrará. Não é mesmo? Não será à toa. Não existe esse código. Assim como não existe códigos na maior parte dos direitos que você encontra na sociedade que atingem o seu dia a dia, a sua vida. Não necessariamente você encontrará um conjunto de lei, uma lei só específica e organizada sobre um tema. Assim acontece com relação ao terceiro setor. O direito é um complexo sistema de normas que regula a nossa vida em sociedade. E nesse complexo sistema de normas que regulam, várias leis atuam no nosso dia a dia. Pense no seu dia a dia, nas coisas que você fez hoje, nas coisas que fará. E se você pegar todas as leis que atingem essa sua atividade do dia a dia, você vai ver um conjunto grande de leis. Assim é
com o direito do terceiro setor. Existe um conjunto grande de leis históricas, ou um conjunto grande, talvez, dizem alguns, de falta de leis, né? Quando as pessoas não se conformam, em geral, com a lei que tem ou com a liberdade que os outros têm pela falta de lei. Mas, enfim, no histórico inicial, como começa o direito do terceiro setor? Bem, o Brasil começa com o Brasil colônia, o Brasil como entendemos como Estado, que vai desembocar no Estado brasileiro de hoje. E no Brasil colônia, a curiosidade era, você poderia vir para o Brasil e fazer a exploração econômica que quisesse. Inclusive, poderia dispor das pessoas naturais, pessoas físicas, que se encontravam no Brasil, como bem dispusesse também, escravizando elas. Mas no Brasil colônia você não podia fazer uma coisa. Você não podia se organizar. O controle absoluto do Estado. E para você fazer qualquer tipo de organização que não fosse um empreendimento do tipo empresarial de hoje em dia, do tipo que usasse do material natural do Brasil, como as árvores, como os minerais, você precisaria de permissão do governante. Por isso, no Brasil colônia, ter escolas era uma exceção quando tinha. No Brasil colônia, movimentar e fazer um movimento de assistência, mesmo que fosse culturalmente muito justificado, também necessitaria de permissão do governante. Isso significa dizer que essas iniciativas todas, de alguma maneira, eram albergadas dentro de uma estrutura que fugia ao controle desse governante, que era como se fosse um Estado estrangeiro no Brasil, a Igreja Católica. Então, no Brasil colônia, sob esse controle absoluto que se tinha, o Estado se preocupava muito pouco com a sociedade, senão pelo controle dela. Ele se preocupava em controlar a sociedade, se preocupava com suas fronteiras. E se preocupava em cobrar tributos, em aplicar a lei dessa maneira. O restante, os serviços sociais que existiam no Estado, dentro da sociedade, de alguma maneira eram providos pela própria sociedade, em sua própria auto-organização, e geralmente eram albergados dentro da igreja. No período liberal, que muda drasticamente, e eu poderia dizer que esse período começa em tonalidades a partir do Segundo Reinado, é que o Brasil começa a se regulamentar e essas iniciativas que já existiam na sociedade começam a se consolidar e a tornar um corpo mais do que um corpo existente de reconhecimento, mas de reconhecimento jurídico desses corpos. Então, por exemplo, uma lei que é desconhecida pela maior parte dos advogados, das pessoas do mundo do direito, inclusive, que é a lei das associações, ainda do século XIX, vai regular e dar personalidade jurídica para as associações. O Código Comercial de 1850 é muito marcante. É marcante por quê? Porque ele dá a cada pessoa jurídica, por exemplo, um encontro de uma pessoa física que será responsável em tudo por aquilo que aquela pessoa jurídica faz. Essa é a redação de 1850. Essa é uma redação ligada ao Segundo Reinado. Esta é uma redação que não é atual. Não é uma redação conveniente ao modelo societário hoje em dia. Mas é também o período no qual o Código Civil de 16, saindo de Atos, como Reinado naturalmente, já na República, o Código Civil de 1916 floresce, no qual o Estado brasileiro diz: a sociedade brasileira tem que ter a sua vida social e diária de maneira desonerada e respirando. Né? E esse Código Civil, né, que é o Código Civil de 1916, vai falar sobre as associações, vai falar sobre as fundações, vai falar sobre outros tipos de organizações existentes, dizendo: essas são as organizações de cunho privado não comercial, eu regulo sobre elas. E a regulação que existe sobre elas é muito pequena. Assim como, de resto, toda tentativa de legalização era muito pequena. A sociedade poderia viver a sua vida em maior liberdade possível, sem grandes controles. Essa era a tonalidade, essa era a temática que vigorava até algum tempo no Brasil e que foi marcado em 1916. É no Estado Novo, ainda nesse histórico, que as coisas começam a mudar. Vamos pensar bem. A Constituição, a primeira Constituição brasileira, quando surge com Dom Pedro I, fala de um rei e estipula um rei que impõe uma Constituição no Estado, bondosamente até, teoricamente bondosamente, mas evidentemente, inclusive nas letras da lei, de maneira autoritária.
ela outorga. Quando a Constituição liberal acontece, ela fala de maneira simples, a preâmbulo dela, que os representantes do povo brasileiro reunidos, né, escrevem e bom maneira de funcionamento essa Constituição Federal. No entanto, quando nós chegamos e desembocamos na década de 30, os conflitos sociais, vejam, o Código Civil de 1916, que eu citei aqui antes, ele tem menos de um ano de diferença entre ele e a Revolução Soviética de 1917. É um período extremamente conturbado. Em 1935, por exemplo, nós vamos ter uma tentativa de revolução comunista no Brasil. Antes disso e depois disso, nós vamos ter tentativas de golpes autoritários de direita ligados aos fascistas brasileiros no Brasil. Você tinha um regime tomado por militares, encabeçado por um militar, e de vertente autoritária num mundo que estava se tornando eminentemente autoritário. E, ao mesmo tempo, um mundo que explodia em questões sociais. Por isso, o governante se preocupava extremamente com a educação, com a saúde, com a assistência. E tem motivos para isso. O primeiro motivo, embora todo mundo possa pensar na educação que fosse uma questão de desenvolvimento do Estado brasileiro, desenvolvimento da sociedade, do quão importante a educação é que a educação desde que os romanos a identificaram assim na Península Ibérica, uma das melhores e mais eficazes e importantíssimas formas de controle de uma sociedade. Você dá por via da educação a mesma versão da história. É na educação que você conforma a mesma versão de passado para as pessoas. É com a educação que você consolida, inclusive, uma versão de futuro e que você consolida a mesma fala das pessoas. Olha como a educação foi extremamente importante na Península Ibérica, massacrando as culturas, praticamente as culturas originárias, com Roma, e, ao mesmo tempo, como ela foi importante em fazer isso aí na unificação e na uniformização das línguas francesa, que a gente conhece hoje, e da língua alemã, que a gente conhece hoje, uniformizando uma população que antes sequer poderia se identificar, seja fisicamente, culturalmente, historicamente, e mesmo de falas, como se fazendo parte de uma mesma população. A educação faz isso. A educação é extremamente importante sob esse ponto de vista. A tomada do Estado da educação e do processo educacional. O segundo elemento disso daí, e fazendo com que as elites fossem elites também uniformizadoras e controladoras desse Estado. O segundo elemento disso aí era a saúde, como é extremamente importante do ponto de vista de controle, né, do Estado sobre a sociedade, também o controle da saúde pública e da possibilidade que tinha de albergar as pessoas que tinham problemas de saúde. O terceiro disso daí demonstra, o terceiro elemento disso aí demonstra a incompreensão desse Estado com a questão social, que se dividia, na verdade, entre educação, saúde e assistência social. Assistência, não social, naquele momento não se fala em assistência, mas é todo o resto. Ou seja, aqueles com quem nós temos de lidar e que, de alguma maneira, nós temos de entender e de aceitar e de tirar das ruas, que convivem em nossas ruas, mas que são um problema para nós e que nós não sabemos exatamente como superar esse problema. Como é que a gente alberga as crianças abandonadas, das mães que lhes enjeitam, como nós albergamos as pessoas que não conseguiram se... Todas essas questões que são historicamente ligadas à assistência passam a ser uma questão jogada num bojo grande. Bem, é esse Estado Novo que, ao regular sobre essas questões, desonera e faz uma denoneração da execução dessa assistência. Assim, esse conjunto de ações que eu mesmo não sei lidar e que não tem vocação para isso, assim como na questão da educação em geral, eu desonero, eu crio um modelo de utilidade pública e falo, aquelas organizações que já fazem isso historicamente para mim, passam a ser de minha utilidade, porque nessa época o governante, o Estado Novo, na época autoritária, o Estado é todo o espaço público, segundo a compreensão dele. Nós passamos a ser, o público passa a ser um elemento privado, que curioso, né? O público passa a ser privado e o Estado passa a ser todo público. E a utilidade pública, portanto, vem nesse sentido mesmo, aquela que é de utilidade do governante. Esse modelo de utilidade pública que vai ser instalado na Europa, já em final do século XIX também, que é um modelo que instalado e é reconhecido no Brasil até pelo Código Civil de 1916, é o modelo do Estado Novo. O governante pega aquele modelo para si e fala, é de utilidade pública,
aqueles que são meus amigos, aqueles que são de minha utilidade, que eu reconheço. É nesse mesmo período que surgem as grandes fundações, que surgem os serviços autônomos e são gestados, na verdade, uma necessidade que o Estado tem de lidar com a questão social e de executar essa questão social de outra maneira. De 1946 até 1997, no entanto, há uma pequena mudança. O modelo do Estado Novo continua, porque o modelo do Estado brasileiro continua de alguma maneira muito autoritário. Afinal de contas, Estado e autoridade são quase sinônimos. Esse modelo do Estado Novo, que a gente fala de utilidade pública, de assistência, educação e de saúde, permanece, só que o novo governante quer dar uma limpeza executiva nessa área e cria um modelo de filantropia, tirando o modelo da utilidade pública, ou seja, daquele que é, de alguma maneira, pertencente ao público e que pertence à minha utilidade como governante, e botando sobre ele um elemento, recuperando um elemento quase que religioso de questão interior, né, da minha vontade, voluntividade de fazer o bem, e cria, então, um modelo filantrópico. E por que ele cria esse modelo? Ele cria esse modelo porque ele pega naquele modelo do Estado Novo das isenções, da desoneração executiva, assistência, com as isenções fiscais, com os benefícios fiscais para doadores, e traz esse modelo para o modelo filantrópico e fala, agora quem vai ter essas isenções fiscais será aquele a quem eu vou conceder um novo certificado. Então, permanece certificado de utilidade pública e se cria um outro certificado. É como se a gente tivesse colando, tá bom, você fez uma prova e passou no nível de 1º grau, agora eu estou dando uma prova de 2º grau para o 2º grau, e eu só vou te dar o benefício se você passar na prova de 2º grau. Ainda é uma relação com o Estado, de benefício, de utilização do Estado, dessas instituições da sociedade civil, por conta desse Estado. Mas uma outra curiosidade disso é que aquela desoneração, falei antes, talvez de maneira enigmática para quem não seja da área, ela vai deixar de ser uma questão de decretos e também vai passar a ser uma questão de Constituição. Ou seja, é na Constituição de 1946 que a gente começa a ver que as instituições de educação e de assistência, não social, mas assistência, são imunes aos tributos, aos impostos sobre renda, patrimônio e serviços. Lá, em 1935, as instituições de utilidade pública são isentas da previdência, das normas da Previdência Social. Aqui, em 1946, elas começam a ser imunes, além disso, aos impostos sobre renda, patrimônio e serviços, e passa a ser uma questão constitucional que não é disponível para o governante. Isso é extremamente relevante porque vai desembocar no mundo de hoje. Em 1997, no entanto, nós temos uma quebra desse paradigma. E isso tem a ver com a história e tem a ver também com a política e com a economia. Em 1997, nós vivemos um período, e quem não sabe disso ou não se lembra, um período de recessão muito duro. E nesse período de recessão muito duro, nós vivemos um período de reformulação do Estado e um período de reformulação tributária. Até esse momento, a gente tinha a possibilidade, por exemplo, de doar para uma organização e de abater essa doação que a gente desse para uma associação qualquer, filantrópica, de bom coração que fosse, o dinheiro que a gente doasse para ela no imposto de renda. Mas como a gente estava vivendo uma crise, do mesmo jeito que hoje, em 2015, vivemos uma crise, e do mesmo jeito que hoje, em 2015, várias questões do Estado e vários benefícios estão sendo cogitados e serem caçados, aquela reforma em 1997 caçou deu por fim o incentivo fiscal para as pessoas físicas, tornando a história do terceiro setor mais dramática. A partir desse momento, as instituições do terceiro setor que sempre se ancoraram na sociedade civil, sempre se ancoraram nas iniciativas, inclusive individuais, passaram a depender, pelo menos em fins de incentivos, para receber recursos das pessoas jurídicas de grande porte e dos recursos governamentais. Esse é o histórico que a gente vive hoje em dia, dos mais dramáticos, que distingue a gente, em grande parte, das grandes organizações do terceiro setor internacional, que se recusam a receber recursos, por exemplo, de governos ou de grandes empresas, exatamente porque contradizem, atuam em liberdade de opinião contra essas grandes corporações, que são o poder público e o poder econômico. Mas nós vivemos nesse mundo de hoje, nosso terceiro setor, quase que aprisionados a esses dois poderes, sem grandes alternativas de receber recursos de sustentabilidade
da sociedade, das pessoas com quem a gente convive, do dono do bar da esquina que gostaria de fazer uma ação social direta com relação às crianças que trabalham engraxando sapato na porta do seu bar, por exemplo. Pois bem, mas ao mesmo tempo que isso acontece, é um mundo em transformação, é um mundo de democracia, é a recomposição democrática do Brasil, há um reconhecimento da existência das ONGs, os acordos com as ONGs são variadas, e nós fazemos, por exemplo, por conta de, inclusive, um acordo com o Banco Mundial, ou seja, é a ONU falando para a gente, um acordo para a superação do problema da AIDS no Brasil, que faz do programa da AIDS no Brasil um programa exemplar para o mundo inteiro. Nós passamos de um país sob uma crescente epidemia de AIDS para um país com um crescente controle sobre essa epidemia, uma capacidade da nossa sociedade de resolver nossos problemas, por conta, inclusive, do contrato que o governo fez brasileiro com o Banco Mundial de Financiamento, no qual o Banco Mundial exigia que grande parte das ações fosse executada pela sociedade civil organizada. E, nesse momento, o governo brasileiro não tinha exatamente uma fórmula ideal de se relacionar com essa sociedade civil organizada e precisava utilizar as formas pelas quais o Banco Mundial aceitasse, que não são a mesma forma que o governo brasileiro atua. Pois bem, é nesse período, então, que nós vamos encontrar o início do marco legal do terceiro setor. As ONGs existem, elas saem para a rua. Então, fazendo uma reformulação histórica breve, no terceiro setor da colônia, o que nós encontramos é um cunho caritativo, um teor religioso, serviços assistenciais de alívio imediato, mas que estão fora do aparato do Estado. No século XX, o Estado começa a se abocanhar desses serviços pela necessidade que ele tem de controle do movimento social e surge o cunho filantrópico, as grandes fundações. A prestação profissional empresarial de serviços públicos complementares ao Estado, que se crê todo ele, a dimensão pública, o interesse público. O marco legal terceiro setor de 97 a 2002, portanto, ele vai mexer com uma outra coisa, né? Ele vai mexer com parâmetros completamente distintos desse. Ele vai mexer com uma remodelação disso daqui, que vem do novo terceiro setor, desses anos 80, do surgimento das ONGs, do modelo de ação social. Quando a Eco 92 explode no Rio de Janeiro, essa Eco 92 ela traz junta de si esse modelo, ela descobre para o Brasil que existiam ONGs, que nós tínhamos várias ONGs funcionando no Brasil nesse momento. As mutações desse terceiro setor tradicional, que são de educação, saúde e assistência social, passam, portanto, a uma gama variada de outros temas extremamente importantes que de uma hora para outra surgem na nossa agenda, como ambientalismo, cultura, inclusão social e tecnológica, microcrédito, e falando assim, será até mesmo o acesso ao crédito era fundamental e importante. Veja, esse marco legal do terceiro setor de 1997, que era demandado pela sociedade civil, portanto, conjuga a lei que vai dar no serviço voluntário, a Lei 9608, a Lei das OS, as organizações sociais, muito questionada, que hoje foi considerada indene pelo próprio STF, a Lei 9637 de 98, a Lei das OCIPs, a Organização de Sociedade Civil de Interesse Público, 9790, que criou o termo de parceria, que consolidou uma organização que pudesse, inclusive, remunerar seus dirigentes, tratando de maneira diferenciada as outras organizações. Os temas abarcados por essas leis, especialmente pela lei do OCIP, são meio ambiente, microfinanças, gênero, etnia, todos esses outros temas que não eram abarcados pelas leis anteriores. Mas, como ainda é sob a influência, o impacto das questões referentes ao ajuste de Estado e da economia brasileira, os temas que não são tratados ainda e que foram jogados para fora são os temas ligados exatamente à sustentabilidade da sua organização. As imunidades tributárias que começam a ser questionadas e perseguidas, as isenções que começam a ser limitadas, o fomento dessas organizações com os recursos que podem sair continuam sem ser resolvidos, que essas questões de fomento, as relações de trabalho que são complexas e ligadas a uma legislação trabalhista prevista para empresas em regime industrial ainda e vai continuar a ser, pelo menos em grande parte, prevejo eu, da própria regulamentação das relações de trabalho para com o terceiro setor. Nós temos uma série de temas, de demandas históricas do terceiro setor que não foram tratados em 1997 e
todos eles ligados à questão econômica, todos eles ligados à gestão do Estado, à gestão, de alguma maneira, que afeta a gestão tributária. Quando se fala de dinheiro do Estado, ninguém discute. Dinheiro que vai para o Estado só discute quando for para caçar o benefício que alguém tem, o reconhecimento que a lei dá, de que aquela ação é importante e, portanto, tem que ser desonerada. Esse é o ponto em que a gente se encontra, de reconhecimento da importância, de alguma maneira, da sociedade civil em 1997 a 2002, mas de não avanço das questões em respeito à sustentabilidade. O problema é que, quando se elege um governo novo, que tem muita afeição de sociedade civil, em 2003, é a surpresa que esse governo dá. Vejamos assim, um exemplo desse governo, em 2003 até 2010, que é a lei do voluntariado. A lei do voluntariado fala, basicamente, que o serviço voluntário é aquele que se presta sem remuneração. Não porque você deixou de pagar uma pessoa que merecia naturalmente, mas porque o contrato que ela fez contigo era um contrato de doação de serviço. Certo? Ou seja, o contrato de doação no qual eu tenho uma vontade e posso exercitar a minha vontade com mais plena liberdade, o que não acontece no contrato de trabalho. O contrato de trabalho, o empregado é um sujeito submetido, ele é um dirigido, é uma pessoa que depende dos recursos que ele vai receber para a sua própria subsistência. É uma pessoa submetida na relação. No contrato de voluntariado, eu não tenho isso. Eu tenho uma pessoa livre, uma pessoa que se voluntaria, que não era obrigada a isso em nenhuma circunstância, e, portanto, sequer remunerada ela é. Né? Ou seja, ele pode ser ressarcido pelas despesas que ele comprovar, mas ele não pode ser remunerado. É isso que está dito aí nesse artigo 3º. No entanto, em 2003, logo no início, como forma de poder regulamentar e de poder incentivar empregos, o governante novo, recém-eleito, faz uma alteração na lei e a lei passa a ter essa feição que vocês veem ao lado. Deixa eu fazer uma explicação. Essa lei 10.748 de 2003, que fez essa alteração, foi depois revogada. Mas o artigo 3º, novo, fala que a União, enquanto todo mundo que tiver serviço voluntário tem que não remunerar, não pode remunerar, a União pode conceder auxílio financeiro ao prestador de serviço voluntário com idade de 16 a 24 anos, desde que integrante de família com renda mensal per capita de até meio salário mínimo. Meio salário mínimo em 2003 era R$150. E R$150 é o auxílio financeiro que ela pode dar, duplicando a renda mensal per capita daquela família. E quem são essas pessoas? Jovens egressos de unidades prisionais que estejam cumprindo medidas socioeducativas a grupos específicos de jovens trabalhadores submetidos às maiores taxas de desemprego. Ou seja, o governo fala. A União Federal olha para uma lei de voluntariado e vê nela a possibilidade de não pagar tributos. Porque ela quer empregar pessoas fora do regime da CLT. Ela quer empregar pessoas fora do regime da Previdência Social, que é o que a lei do voluntariado fala das pessoas que não vão ser remuneradas. E ela quer remunerar essas pessoas sem os encargos que o governo cobra de absolutamente todas as outras pessoas no Brasil. Ele se aproveitou de uma lei que fazia parte do escopo e do bojo desse marco legal do terceiro setor, negociado com a sociedade civil, para poder promover o voluntariado. Inclusive, sob os auspícios do ano do voluntariado, que é uma década de voluntariado, das Nações Unidas, né? Enfim, do incentivo à ação voluntária, à ação cidadã, ele pega aquela lei e logo no início do seu mandato, de 2003, e troca aquela lei por uma possibilidade de não pagar tributos para si, demonstrando duas coisas: a falta de zelo que ele tem com relação à própria lei que o alimenta, é os recursos que o alimenta, né? Ou seja, ele mesmo não quer pagar aquilo que ele cobra dos outros, o que é uma demonstração de injustiça absoluta. E dois, o desprezo que ele teve a todo o movimento marco legal do terceiro setor até aquela data. Isso um governo que tinha um grande componente de sociedade civil. Olha que coisa curiosa. Nós passamos, então, durante 2003 até 2010, digamos assim, numa idade de escuridão, numa época de escuridão com relação ao marco legal do terceiro setor. E essa época de escuridão, ela vai resultar depois, inclusive com graves problemas no campo, por exemplo, do microcrédito e tudo mais, com uma outra época, né, em 2010. Ou seja, resumindo basicamente, quando a gente desemboca em 2010, em 2011, nós temos uma linha de tempo no qual, basicamente,
lá embaixo vocês podem ver o controle do Estado. O Estado controla a dimensão secular da vida e, portanto, controla toda a organização da sociedade civil que houver. A gente passa depois por uma visão mais hegeliana, onde o Estado, o controle social é feito, o Estado faz o controle sobre a sociedade, e a gente passa sobre uma nova dimensão mais gramsciana, que é, eu acredito, da Constituição de 1988, na qual a sociedade civil é que controla o Estado em democracia. E disso daí resulta uma série de reformas legais que vão desembocar até 2002, quando a gente dá subitamente um freio nas arrumações, um freio completo do Estado com relação à sua relação de terceiro setor, de sociedade civil, de regulamentação. É nesse momento, em 2010, que aparece uma iniciativa de organizações da sociedade civil chamada Plataforma. Essas organizações, que são muito, assim, evidentemente ligadas de alguma maneira ao governante de 2013, portanto tinham esse incômodo com relação a ele, apresentam aos candidatos em 2010, entre eles a atual presidente da República, uma plataforma para a recuperação do marco legal, pela retomada do marco legal do terceiro setor ou da sociedade civil organizada, que se pedem basicamente 5 pontos. Processo em instâncias efetivas de participação, né, nas políticas públicas, um instrumento que possa dar garantia à participação cidadã nas diferentes instâncias, um estímulo ao desenvolvimento da cidadania em causas públicas, criando um ambiente favorável ao fortalecimento e autonomia das organizações da sociedade civil, mecanismos que viabilizem o acesso democrático aos recursos públicos e que permitam a operacionalização desburocratizada e eficiente das ações de interesse público e um regime tributário apropriado e favorecido para as organizações da sociedade civil. Vejam, os 2 últimos elementos, o primeiro elemento fala sobre aquilo que foi dado no termo de parceria das OCIPs, mas como na lei brasileira ela convive com o histórico antigo, a gente ainda convive em grande parte com os convênios. E os termos de parceria das OCIPs, como foram criados no governo anterior, naquela história de governo anterior, o que ele criou não é bom para mim, governo atual, não é aplicado pelo governo de 2003 em diante. Ou seja, o termo de parceria ele é excepcionalizado, ele não tem grande prática no Brasil durante muito tempo, é só resquiciosa essa prática que existe, continuam vigorando na relação do Estado e sociedade civil os convênios. E os convênios tinham sido muito criticados em 1997, no Marco Legal do Terceiro Setor, uma forma burocrática de relação do Estado para com a sociedade civil. Esse é um dos grandes problemas. O outro problema nós queremos a desoneração executiva, que em 1997, a reforma legal tributária nos cassou. Então, essa é a plataforma que é apresentada aos candidatos e essa plataforma que todos os candidatos assinam em 2010. Contudo, a gente desemboca em 2010, 2011, 2012 com o quê? Com escândalos sucessivos, sempre ligando manchetes de jornais às ONGs. Isso é uma curiosidade que eu sempre aponto assim, ao cidadão que ouve isso, e mesmo aos jornalistas que escreviam isso. Geralmente as manchetes eram contraditórias às matérias de jornal. Grande parte, assim, escândalo, sempre tinha uma ONG. A ONG era um elemento, assim, quase como um observador não identificado, um disco voador qualquer que vem de outro planeta, porque você não conseguia identificar que ONG era essa envolvida. Era ONGs, com S, ou então uma ONG que aparecia e que jogava no meio da manchete. Das poucas que foram citadas, das pouquíssimas que vocês não contam com os dedos das suas 2 mãos, das pouquíssimas organizações que foram citadas em todo o Brasil nesses escândalos, a imensa maioria delas era de governantes, ou eram organizações públicas, fundações públicas, por exemplo. E dos grandes escândalos que houve, por exemplo, da famosa CPI das ONGs, que nunca conseguiu terminar e que foi se duplicando em CPIs que eram prorrogadas sobre CPIs, o grande escândalo da CPI das ONGs envolvia o que identificava como ONG era a União Europeia, um ente de direito público internacional. Sim, é uma vergonha. Mas era isso que a gente tinha. E esse escândalo das ONGs motivou a nossa governante que tinha assinado que ia fortalecer as ONGs a fazer mais regras restritivas quanto a convênios,
ao mesmo tempo em que essas organizações que tinham apoiado e que tinham conseguido dela esse instrumento, essa assinatura, cobravam dela quando é que vai botar esse marco legal na rua. E foi feito, concomitantemente, a composição de grupos de trabalho no início do primeiro mandato do governo Dilma. Só que essa composição, ela começa a ter uma organicidade. É feito um seminário internacional na Secretaria-Geral da Presidência da República e seminários internos com grupos de trabalho. E uma das principais propostas de estudo disso era acabar com os convênios, porque eles são burocráticos, e privilegiar os termos de parceria da lei das OCIPs. Né? O problema disso daí, como sempre, era acabar com os convênios, acaba com o instrumento que o governante tem de repassar recursos livremente para as organizações que ele entende melhor repassar. Privilegiar os termos de parceria era privilegiar um termo que ele não utilizava desde 2003 e que também tinha sido feito numa lei feita no governo anterior, o governo inimigo. Essa é uma discussão política, é uma discussão completamente desprovida digamos assim, de praticidade para a organização da sociedade civil, mas na qual a gente se via envolvido, no mundo do direito se via envolvido, sem saber como se destrinchar disso. A gente tinha um termo muito melhor, que era o termo de parceria, mas que não era colocado em prática pelo governo federal, de fato não era colocado em prática, e continuava com os convênios, que eram a modalidade de relação entre Estado e sociedade civil, que foi instaurada por Getúlio Vargas na década de 30. Ponto. O que a gente faz com isso? Como é que a gente se relaciona com o Estado? Como é que a gente melhora? Acaba esse curso de convênios, faça logo o termo de parceria. Foi feito, então, um grupo paritário de governo e sociedade civil. E o problema de grupo paritário de governo e sociedade civil é que todo grupo paritário, no qual metade é governo, é inteiramente governo. Né? Disso a gente sai de um projeto de lei marcadamente ministerialista. A sociedade civil ela quer questões contraditórias e conflitantes, eventualmente, dentro de si. Uns aceitam que querem uma coisa, outros não aceitam aquela coisa e querem outra, enquanto que no governo você tem um governo, e você pode ter uma linha só. O segundo ponto disso daí é que você tem todo um arcabouço, né, massacrante arcabouço burocrático bem formulado, dentro da área ministerial, que passa de governo para governo, continua com a mesma alma. Enquanto que do lado de cá você tem o quê? Pessoas com demandas, precisamos de um tratamento diferenciado. O que significa isso? Significa que a gente não tem, muitas vezes, propostas práticas do lado de cá para oferecer. Enquanto que do lado de lá eles têm propostas práticas para nos oprimir. E foi isso que aconteceu. Os órgãos de controle passaram grande parte de suas propostas, enquanto a gente passava nossas bandeiras como questões de princípios. É o princípio de que a sociedade civil tem muito valor e, ao mesmo tempo, na prática, a sociedade civil ajoelha no milho do governo. Mesmo assim, era um projeto que tinha algumas boas iniciativas, mas ele sequer foi apresentado como anteprojeto pela presidência da República. Durante muito tempo, a sociedade civil pressionou pela apresentação desse projeto e nada aconteceu, até que um senhor chamado senador Rodrigo Hollenberg, que atualmente é o governador de Brasília, fez o seu próprio projeto, muito mais complicado do que aquele projeto original que saiu do movimento ligado à Secretaria-Geral da Presidência da República. Um projeto muito mais ligado aos órgãos de controle. Recebeu alguns retoques da Secretaria-Geral da Presidência da República e tinha sido apresentado ao Congresso Nacional. Há uma adesão que eu reconheço meio desespero de causa desse grupo de trabalho, é um projeto que não era dela, não era desse grupo de trabalho, não era desse movimento. E que adere a este projeto porque coloca aqueles princípios, que são princípios não práticos, dentro de um projeto de lei massacrante, muitas vezes, contra a sociedade civil. Suposições moralistas de que vamos dar mais transparência. Para quem? Vamos dar mais controle? Para quem? E qual a garantia que a gente tinha de que aquilo não seria conveniente? Esse é o questionamento que nós temos hoje em dia. Pois é esse o projeto que foi aprovado no Congresso Nacional. E foi esse projeto que, com relutância, inclusive, foi sancionado em julho de 2014 pela Presidente da República. Ele entra em vigor 90 dias depois. Muitas vezes as leis entram em vigor no dia seguinte. A maior parte das leis entra em vigor no dia seguinte. Algumas leis entram em vigor 30 dias depois. Pois essa lei entraria em vigor num limite de razoabilidade de leis histórico brasileiro 90 dias depois. É isso aí que diz o artigo 88 da lei.
pois 90 dias depois entrou em vigor, se não me engano, durante um dia, e logo depois teve uma medida provisória que tirou a suspensão do vigor. E ele passou a ser, depois de 90 dias da sua publicação oficial, e depois passou a ser de 360 dias, e depois de 360 dias teve uma outra MP, imaginem vocês, uma outra MP, para tirar 360 dias. 360 dias foi o que o Código Civil Brasileiro precisou para entrar em vigor, com mais de 1000 artigos. Mais de 1000. Essa lei com 80 artigos, mais ou menos. De 90 dias, ao invés de entrar em vigor, ela foi novamente prorrogada para 540 dias. Esse é o histórico dessa lei. Ela vai entrar em vigor em algum momento no futuro, que ninguém sabe quando. Agora, o momento no futuro é janeiro de 2017. Eu acredito meio inevitável que as questões colocadas nessa lei entrem em vigor, mesmo porque, na prática, elas já estão em vigor com essas normas, que não são normas, que são ilegais, inconstitucionais, traçadas por esses órgãos de controle, como tribunais de contas, como auditorias, controladorias, enfim. Algumas novidades dessa lei, a gente já falou sobre ela, termo de colaboração, termo de fomento, seleção obrigatória, regra de prestação de contas, tudo isso a gente já falou, mas o problema é quando ela entra em vigor. Né? Esse é o histórico dessa lei. O histórico de um grupo, né? Nós estamos falando aqui de uma sociedade civil organizada que quer uma regulamentação diferenciada para si e que chega ao governante e pede essa regulamentação, de alguma maneira apresenta propostas atabalhoadas, e que, depois desse movimento inicial em 97, ficou paralisado, retoma em 2010 um outro movimento de regulação, e esse movimento de regulação não é o que vai ser apresentado ao Congresso Nacional. O que vai ser apresentado ao Congresso Nacional é um projeto de lei feito por uma outra pessoa, um senador, inspirado também nesses escândalos, né? O medo é um péssimo inspirador para fazer leis. Enfim, sobre escândalos de ONGs, muitas vezes imaginárias e não nomeadas, que, na verdade, dizem respeito a pessoas ligadas ao poder público, muitas vezes. Por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, a ONG principal acusada nos escândalos que envolviam um certo ex-governador do Rio era nada mais nada menos que a Fundação Escola de Serviço Público, uma fundação pública, para as pessoas terem noção. Ou seja, o medo do repasse do setor público, do governo do Estado, para uma fundação pública, que continua sendo pública, como se tratara como se fosse uma ONG, né? Um objeto não identificado, despersonaliza o acusado de um crime, bota como acusado de um crime um outro personagem que não pode ser pego em lugar nenhum do mundo, uma tal ONGs, com S, e promove uma maratona de elaborações legais e normativas que vão reprimindo o repasse de recursos para projetos imensamente importantes, por vezes imensamente importantes, dos mais importantes na história desse país, muitas vezes. Então, nós temos esse é o histórico de elaboração de uma lei que vem inspirada pelos órgãos de controle, como eu controlo a sociedade civil, que a Constituição falou que não deve ser controlada. Como eu controlo a sociedade civil, que a Constituição disse é quem me controla. Esse é o mote, muitas vezes, desses projetos de lei e, em grande parte, por esse mote ilusório de controle, vai dar para nós alguns problemas que fazem com que a presidência da República seja abordada várias vezes, a tal ponto de ter que fazer medidas provisórias para não colocar em vigor uma lei. E dentro dessa medida provisória, dessa segunda medida provisória, a primeira medida provisória, que vai prorrogar 360 dias, várias alterações legais são propostas pelos mesmos deputados, mesmo Congresso Nacional, assim, que aprovou a lei. Esse Congresso Nacional vai propor uma série de alterações à lei exatamente para tentar desonerar esse problema criado, grande parte dos problemas criados pela lei, na aplicação dessas normas de relação da sociedade civil nos estados, nos municípios. Esse é o histórico da formulação dessa lei. E a partir daqui, né, eu vou retomar, naturalmente nós vamos continuar falando nos próximos hangouts aqui. Eu vou agora pegar uma série de perguntas que foram passadas para nós aqui, tanto no hangout anterior quanto nesse hangout atual,
e que muitas vezes são perguntas que ainda dizem respeito a questões que nós vamos abordar nos nossos próximos encontros. Mas, mesmo assim, eu acho fundamental e relevante que a gente, pelo menos, responda umas 5 perguntas, 6 perguntas dessas. A primeira pergunta, né, por exemplo, de uma pessoa que passou aqui, nos disse, perguntou, o OCIP pode celebrar tempo de fomento ou tempo de colaboração? Porque, afinal de contas, o tempo de fomento e o tempo de colaboração não se confunde com o tempo de parceria da lei dos OCIPs, que é preservado nessa lei 13.019. Essa confusão vinha, por exemplo, para saber, afinal de contas, as OCIPs têm um termo próprio, que é o tempo de parceria. Será que elas são obrigadas somente a esse tempo de parceria? Não. As OCIPs não são obrigadas ao tempo de parceria, elas são exclusivas do tempo de parceria. Mas elas podem celebrar tanto convênios, ainda hoje, porque ainda hoje os convênios estão em vigor, quanto elas podem celebrar esses termos de colaboração e os termos de fomento, estipulados pela Lei 13.019. Se a lei entrar em vigor hoje, as OCIPs podem, sim, celebrar esses termos. Né? Uma outra pergunta, também, ainda nessa confusão toda causada por isso e vinda do setor público, nos demanda saber se o mesmo órgão pode fazer um chamamento público de fomento e um chamamento público de colaboração. Assim, não há nenhum problema com relação a isso. Você que leu a lei e que vai saber do que eu estou falando, existem, na verdade, 2 nomes para basicamente o mesmo elemento. Né? O novo convênio, o novo termo, é um termo de colaboração, ele é quando o Estado procura alguém para fazer um serviço para ele social, ele identifica importante. Mas quando a sociedade civil encaminha para o Estado uma proposta de alguma ação social, o Estado, ao invés de poder, o poder público, ao invés de poder se relacionar diretamente com essa organização, ele tem que avaliar a procedência daquela ação e, julgando ela conveniente, fazer um termo de fomento, ou seja, publicar para que outras organizações possam concorrer para saber quem é que vai promover aquele termo de colaboração. Ou seja, dá-se um nome diferente, na verdade, para o mesmo instrumento. Pelo menos eu não identifico mudança nenhuma substancial jurídica entre um e outro. Portanto, o mesmo órgão pode fazer termo de colaboração e pode fazer termo de fomento. O que ele não pode fazer? Né? Ele não pode fazer um termo de colaboração quando é um termo de fomento? Sim, julgando eu que o termo de colaboração e o termo de fomento são exatamente a mesma coisa, só que, a iniciativa toda partiu de mim, setor público, e no outro, a iniciativa partiu da sociedade civil, e eu, setor público, coloco na rua, inclusive sobre o mesmo tema, acredito eu, podem ser feitos os termos de fomento e termos de colaboração sem nenhuma espécie de problema, pelo menos sobre essa distinção da nova lei. Algumas pessoas vão ver, acredito eu, nos debates que já tivemos, a impossibilidade de um e de outro, como se um e outro fossem incompatíveis, ou como se um e outro fossem excludentes entre si. Como eu, tecnicamente, não vejo diferença entre eles, e, portanto, o nome jurídico que se dá a um não interfere na execução do outro, não vejo problema em que um e outro sejam executados concomitantemente pelo mesmo órgão. Aí uma pessoa pergunta, apropriadamente, fala que leu a lei, se em toda parceria quem apresenta o plano de trabalho é a organização da sociedade civil, qual é, de fato, a diferença entre o termo de fomento e o termo de colaboração? Assim, sob esse ponto de vista, não há sequer diferença entre eles e os convênios. E entre eles e os termos de parceria. A diferença que há entre eles é que, nos convênios e nos termos de parceria, o Estado é abordado com um plano. A sociedade civil, uma organização qualquer, aborda o governante e apresenta para ele um plano de trabalho. Eu quero fazer tal coisa, é importante fazer tal coisa. Faça tal coisa desse jeito. E tanto no termo de parceria quanto no convênio, o governante pode falar, tá bom, faço contigo isso daí que você me apresentou. E celebra-se um termo de parceria um convênio. Contudo, como eu tenho a obrigação, como poder público, com a Lei 13.019, de fazer uma obrigação de fazer uma seleção pública, eu tenho que determinar qual é a ação que eu vou fazer. Em grande parte, o plano de trabalho é como eu vou executar o plano de trabalho que o setor público fez para si. Pensem. Mesmo que eu apresente a proposta para o setor público, ele vai ter que pegar aquela proposta e especificar ela publicamente, fazendo uma seleção para saber qual organização se propõe a fazer aquela proposta. Quem está acostumado
com o direito administrativo sabe que essa é a precípua, imediata, quase que exata dimensão de uma licitação. É assim que o setor público licita. É assim que ele obtém do setor privado pessoas que prestam serviço para ele ou que fornecem coisas, que fornecem bens ou serviços. Portanto, o que acontece aqui no Termo de Colaboração do Termo de Fomento é que há uma equiparação dessa aquisição de serviços por parte do setor público. Não há necessariamente uma parcerização do setor público com a sociedade. Esse é o questionamento, é um dos principais questionamentos dessa lei na forma como ela se encontra hoje em dia. Portanto, qual a diferença entre termo de fomento e termo de colaboração, já que eu tenho que apresentar o plano de trabalho de qualquer maneira? O plano de trabalho que eu tenho que apresentar é como é que eu vou executar o plano de trabalho do setor público. E aí eu lhes digo, nenhum. Não identifico esses dois termos, por isso daí também nenhuma diferença. Ainda lendo uma última pergunta, eu vou escolher aqui as perguntas que foram encaminhadas para mim. É possível iniciar um chamamento público para a realização de uma atividade já atendida por uma parceria em andamento para evitar descontinuidade de serviços de natureza continuada? Pela leitura que fiz da lei, eu diria que o governante se vê obrigado a fazer o chamamento, inclusive para continuar com a parceria. O que causa, isso certamente causará uma angústia muito grande em certas pessoas, porque não só nas organizações, com relação à continuidade do seu trabalho, das crenças e dos métodos que pratica, mas imagine também o seu corpo funcional, pulando de organização, potencialmente pulando, como já acontece hoje em dia, de organização para organização, de termo de colaboração para termo de colaboração, que cada uma das organizações vier a assumir. Quem estuda direito do trabalho e já vivenciou problemas de direito do trabalho sabe que isso significa vincular todas as organizações em linha de solidariedade, umas com as outras. Significa dizer que se uma delas, no meio do caminho, cometeu uma irregularidade, deixou de pagar horas extras ou deixou de recolher fundo de garantia, todas as organizações para trás e para frente serão potencialmente responsabilizadas em pagar o fundo de garantia que aquela organização deixou de pagar. Se o empregado dela for sendo sucedido de projeto em projeto, né, de atividade em atividade. Ou seja, eu tenho uma atividade específica, por exemplo, num centro de referência da ciência social, que é substituído por uma outra organização. Certo? Depois disso, daí, uma nova seleção faz uma outra organização assumir aquele centro de referência da ciência social. Pois se aquela organização no meio deixou de pagar fundo de garantia, tanto ela e seus dirigentes, quanto a primeira organização e a segunda e a terceira organização serão igualmente responsabilizadas. O que dá essa lei de diferença nisso daí? Pasmem. Essa lei tenta retirar a responsabilidade do setor público com relação a isso. E isentar o setor público dos malefícios na relação de trabalho causados por alguém que esteve a seu serviço eventual. Essa é uma lei complicada. Ela vai entrar em vigor, eu acho. E ela vai necessitar de muita preparação das pessoas com relação às armadilhas eventuais que vierem se formular pelo caminho. Há coisas, há elementos nela em que grandes juristas, como por exemplo o Dr. Paulo Modesto, já ouvi pessoalmente, publicamente, questionam quanto à constitucionalidade dela. E eu devo confessar que, a princípio, acompanho, em alguns pontos, o questionamento quanto à constitucionalidade dessa lei. Mesmo assim, e a gente está acostumado como sociedade civil, como os pequenos dessa relação, a nos submetermos às normas, muitas vezes injustas, draconianas, e sobreviver nesse emaranhado de confusões e de inseguranças, né, que acabam conformando a nossa própria história. Que pelo menos a gente consiga nesses diálogos e nessas perguntas e nessas aulas dar um pouquinho mais de segurança para todo mundo, quem sabe até mesmo sabendo quais são os riscos que a gente corre, a gente consegue de maneira criativa, legal, jurídica, bacana e verdadeira superar esses problemas e quem sabe até provar que as opiniões que eventualmente eu creio que tenho agora e nas quais creio que essa lei seja nociva, ruim ou complicadora, se comprovem, na verdade, como construtivas, como boas e, a minha opinião, estiver errada, melhor para todos. Um grande abraço para todos, então voltamos na próxima conversa nossa aqui nesse Hangout, ainda
esperando melhorar um pouquinho esse nosso desempenho. Na nossa próxima conversa, nós vamos tentar pegar, a partir desse ponto, sobre o histórico dessa lei, que diabos é essa história de convênio que precisou ser extinto o convênio, e o que é a diferença entre ele, o termo de colaboração e o termo de fomento que extingue esse convênio. Na verdade, o convênio hoje ainda está em vigor, porque a lei não entrou em vigor. Mas quando ela entrar em vigor, ele acaba. Então, o que é esse convênio? O que era isso que causava essa aflição nas pessoas, que a pessoa ter feito termo de parceria para poder superar e não superou, que a pessoa fazer um termo de colaboração e fomento extinguindo ele e que não extingue? E depois da gente conversar sobre isso, nós vamos abordar a prática. Não, todos os artigos dessa lei. Eu espero contar com os amigos aí na próxima apresentação. Um grande abraço a todos.